Romanos capítulo 1. Nós ainda estamos no capítulo 1 de Romanos. Como vimos no início do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele começa com uma saudação, se apresentando como o escravo do Senhor Jesus Cristo, lá no verso 1, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas. Nós vimos então que o evangelho, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados, é um evangelho, não uma mensagem nova, por mais que seja uma pregação agora com Cristo encarnado, realmente visto e feito a sua obra redentiva por nós, mas, contudo, anunciado pelos apóstolos, prometido pelos profetas, lá no Antigo Testamento. Nós vimos mais adiante a pregação do irmão Vitor também, que foi do verso 8 até o verso 15, nós vimos ali o anseio, ainda em saudação, o anseio do apóstolo Paulo de estar junto aos romanos. No verso 14, ele afirma ser devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto dos sábios como dos ignorantes. Por isso, quanto o que está em mim, diz o apóstolo Paulo, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Desse verso 15, nós temos uma conexão direta com o verso 16, que foi pregado hoje pela manhã pelo reverendo Ricardo, já que ele começa com uma conjunção pois, ou seja, depois de o apóstolo Paulo ter dito que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros, devedor o quê? Da pregação do evangelho de Cristo a esses homens, ele vai anunciar no verso 15 que o que está dentro de si, o que cabe a ele está sempre disposto a anunciar o evangelho, e por isso ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, aqui ele cita Abacuque, o justo viverá por fé. Oséias, o justo viverá por fé. Nós temos então, até aqui, uma saudação do apóstolo Paulo, o dever que ele vem exposto de anunciar o evangelho. Vimos que o evangelho não se envergonha porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E diante desse verso 16 e 17, nós vamos entrar do verso 18 e vamos seguir até o verso 32, encerrando hoje o capítulo 1 de Romanos. E a grande conexão que nós temos que fazer aqui é que se de um lado o apóstolo Paulo ele vem anunciando que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de outro lado nós temos agora o apóstolo Paulo demonstrando qual é a condição dos homens sem esse evangelho de Deus. Como os homens se encontram quando Deus age poderosamente para salvar esses homens, qual é a condição deles? Como Deus encontra esses homens? E é isso que nós vamos ver do verso 18 ao verso 32, o que demonstra mais ainda aquilo que o apóstolo Paulo está falando no verso 16, que é o poder de Deus. Nós vamos ver que a condição do homem natural é de depravação total, é de alienação ao conhecimento da verdade de Deus, é de rebeldia a quem Deus é e as suas obras manifestas na criação, a sua glória é ignorada e rejeitada pelos homens. E quando nós vemos que a ira de Deus é anunciada, como veremos, nós temos que somente um grande poder pode salvar esses homens da ira vindoura, que é o próprio Deus, que se manifesta tanto em ira como também em poder para a salvação por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então do verso 18 até o verso 32 dessa perícope. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E culcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que, como foi orado aqui, que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e entender a profundidade, além das letras, do texto inspirado. Nós vemos então, iniciando aqui verso a verso, no verso 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Em algumas versões aqui, diferente da Ara, vai iniciar esse verso com uma conjunção por quê? Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. E esse porquê faz com que nós conectemos melhor o verso 16 e 17 com o verso 18, já que o apóstolo Paulo está argumentando. Se ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Isso melhor demonstra essa conexão entre as perícopes, visto que o homem, na sua condição natural, qual é a condição natural do homem? Sem o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que o salva, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ele está totalmente contrário a Deus, e a sua carne não se humilhará voluntariamente a ponto de atribuir a salvação exclusivamente à graça divina. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e contra toda a perversão. A impiedade e perversão aqui, irmãos, são as condutas dos homens que negam a verdade. E que verdade é essa que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui, quando ele diz que esses homens que são impiedosos e perversos detêm a verdade? Aqui não é a ideia de possuir a verdade. Parece, às vezes, olhando aqui, que esses homens eles possuem a verdade. Não é a ideia de posse, é uma ideia que a verdade ela está querendo progredir, ela está querendo expandir para que todos conheçam essa verdade, e esses homens, com toda impiedade e perversão, agem contrários à verdade de Deus. Eles agem de modo a suprimir, a substituir a verdade de Deus, fazendo com que ela não seja progredida e avance para que todos venham conhecer. Eles lutam contra a verdade de Deus. E que verdade é essa? É o conhecimento de Deus. Eles lutam, eles negam que existe um Deus. Eles são contrários a toda a ideia de existência de um Criador, de um Salvador. Eles são impiedosos por conta disso. Os propósitos que Deus inicialmente designou para as coisas criadas, eles pervertem. Essa é a ideia de perversão, tanto de uma coisa imoral, da imoralidade, como também uma ideia que está ligada à imoralidade de subverter a ordem criada por Deus. Os homens, quando eles buscam subverter, ou seja, mudar aquilo que Deus criou, eles estão se colocando no lugar do Criador e em ato de rebeldia eles estão afirmando que Deus na verdade não existe. Não existe Deus.
Não existe criador. Nós podemos fazer o que bem entendemos com a criação. Nós podemos subvertê-las ao nosso próprio prazer, atendendo os nossos próprios interesses. E o apóstolo Paulo vai trazer os detalhes nos próximos versos, como esses homens que são impiedosos e são perversos, assim agem na criação de Deus. Agem contrários a todo conhecimento, a tudo aquilo que Deus revelou na criação, que aponta para um Deus todo-poderoso. E é justamente isso que o apóstolo vai trazer no verso 19. Se no primeiro ele fala que a ira de Deus se revela do céu, Deus está irado, ele está se revelando do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, porque esses homens estão substituindo o conhecimento dele, a verdade dele, pela injustiça. O que é a justiça? A justiça é você recompensar ou dar aquilo que é devido a cada um. Não é isso? Quando nós vamos ao Poder Judiciário com a nossa demanda, uma ação judicial, nós pleiteamos ao juiz que ele atenda uma demanda que a gente tem direito. Nós merecemos aquilo. A ideia aqui de toda injustiça é associada a Deus, porque Deus merece toda a honra e toda a glória. Quando os homens não concedem a Deus toda a honra e toda a glória, eles estão praticando uma injustiça. Porque Deus merece isso. É justo conceder isso a Deus. Os homens, quando agem contrariamente a isso, eles estão agindo com injustiça para com Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os homens, nós, somos criaturas de Deus. Nós fomos criados por um Deus todo-poderoso e eterno. Esse Deus que nos criou, ele nos criou limitados. Nós somos mutáveis, nós somos passageiros no nosso corpo aqui nessa terra. E nós temos uma limitação própria da criatura. Se nós pudéssemos entender o Senhor em sua plenitude, nós seríamos como Ele mesmo, como o próprio Deus. Isso seria contra a própria natureza de ser humano, de ser limitado. É por isso que os homens são limitados e incapazes de conhecer Deus na sua plenitude, em todo o seu ser. Porque Deus é inesgotável, Deus é infinito. Nós somos contrários a isso, nós somos finitos. Nós somos limitados. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquilo que os homens conhecem, eles conhecem porque Deus lhes manifestou. Eles não conhecem porque eles têm a capacidade em si de conhecer a Deus, mas foi Deus que manifestou-se a eles. Aquilo que eles podem conhecer foi Deus que manifestou. A manifestação do caráter de Deus é tão forte que os homens se tornaram então indesculpáveis. Os homens são indesculpáveis, já que a manifestação é tão externa por meio de toda a criação, como também interna, porque Deus inculca na consciência dos homens que, na verdade, existe um Deus. Quando nós vamos conversar com cristãos que tiveram uma vida contrária a Deus, em que sentido? Do contrário, no sentido de negar a própria existência de Deus, numa profundeza e numa entrega mesmo à sua concupiscência, à sua imoralidade, a tal ponto eles terem a coragem de negar a existência de Deus, ou seja, a perca de qualquer temor. Esses homens falam que, na verdade, na sua consciência, quando eles estavam sozinhos, em momentos de meditações, ou na natureza, num momento de viagem, eles afirmam que existia uma voz, que eles lutavam, muitos afirmam isso, que afirmava que Deus existe. Eles lutavam para cauterizar a consciência, para fazer com que essa consciência, essa voz interna, se calasse. Deus manifesta tanto externamente, por meio das coisas criadas, como também internamente, no coração de cada homem. Deus esculpe o conhecimento dele, essa verdade. Eu existo. Eu sou Deus Todo-Poderoso, e isso está esculpido na consciência de todos os homens, e Deus os acusa por meio da consciência também. Porque os atributos invisíveis de Deus, no verso 20, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, agora nós vamos ver esse conhecimento de Deus, essa verdade que é revelada por meio da criação, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem.
Isso não é algo difícil de achar, que o homem tem que fazer grande esforço. O apóstolo Paulo está falando que o conhecimento de Deus, de que o Deus existe, o Deus Todo-Poderoso, claramente se reconhece. Desde agora, não, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, então, são indesculpáveis. Nós sabemos que Deus em si mesmo, Ele é invisível. Nós não podemos ver ao Senhor. Deus é invisível. Porém, visto que a majestade do nosso Deus, ela é tão grande, o seu eterno poder e a sua própria divindade resplandecem em todas as suas obras e em todas as suas criaturas, os homens são obrigados a reconhecer e a afirmar que realmente Deus existe. Quando nós olhamos para a criação, quando nós temos ainda mais a oportunidade de ouvir cristãos cientistas, como Marcus Eberlin, o Adalto Lourenço, não, são cristãos envolvidos com a ciência, cientistas que vêm com uma lente certa, a lente das escrituras, para enxergar os dados científicos, nós vemos como existem detalhes tão pequenos, tão microscópicos, que os homens, sem uma ferramenta, né, sem a ferramenta que é para enxergar aqueles seres microscópicos, ele não poderia enxergar. Mas ainda assim, aquilo que não está à vista dos homens, há uma perfeição. Há uma harmonia dos seres, até mesmo aqueles micros, como também dos maiores. Há uma harmonia, uma ordem estabelecida por Deus na criação. Há uma beleza. Nós olhamos para a criação, para os mares. Eu já vi até uma postagem falando sobre a complexidade da mosca, o olho da mosca. Os irmãos depois podem pesquisar a complexidade que existe no olho da mosca e a potência que existe na visão de uma mosca, uma praga, né, que foi usada lá contra os egípcios para a manifestação do poder de Deus na salvação do seu povo. Mas nós vemos o cuidado de Deus até mesmo em cunhar nos olhos de uma mosca, um inseto tão irrelevante para nós que nós matamos diversas vezes quando está ali sobre a comida, nos incomodando, porque trazem doença e tudo mais. Mas veja o cuidado de Deus. Ele cunha os pequenos detalhes. Deus está falando, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que os homens, eles são indesculpáveis porque o poder de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade estão claramente manifestos na criação do Senhor. Os homens, ao olhar a criação, eles lutam contra aquilo que está manifesto a eles. Eles afirmam que aquilo ali veio de uma explosão aleatória. Como que uma explosão aleatória pode formar uma coisa tão bela e tão harmoniosa como é a criação do Senhor? Veja o estado de rebeldia. O apóstolo Paulo está falando que a ira de Deus, que é revelada do céu contra toda impiedade, contra toda perversão, está por conta disso. Porque os homens, conhecendo a Deus, porque Deus lhes manifestou os atributos invisíveis dele, como o seu eterno poder e a sua própria divindade, os homens claramente reconhecendo isso, eles não adoram o Senhor como se deve. Eles não prestam graças ao Senhor como se deve. Por isso, diante de todo o testemunho, de todo o cosmo, que é alta, esse testemunho ele é alto e ele é uníssono. Todo o cosmo, toda a criação afirma, sem sombras de dúvidas e claramente, que existe um Deus todo-poderoso e criador. Não é possível imaginar um ser pequeno, um ser fraco para criar todo o cosmo. Quando nós olhamos os planetas, os luzeiros como a Lua, como o Sol, eles são sustentados no meio do nada. E existe uma harmonia tão detalhada, tão específica, a tal ponto que se a Lua se aproximar mais da Terra, nós temos ondas, nós temos os mares revoltos e nós temos até mesmo a destruição por causa do campo gravitacional que está na Terra e também na Lua. Nós vemos os detalhes onde cada coisa foi posta ali por um Deus Criador. Como essas coisas são sustentadas do nada. A complexidade da gravidade. A complexidade onde nós vemos um Deus tão amoroso, cuidadoso, como nós vamos ver mais adiante também,
que nós vemos o planeta Terra, um planeta que Deus escolheu, não somente Ele mesmo formou, que era um planeta onde Ele haveria de fazer com que os homens fossem ali colocados. Nós vemos um ambiente totalmente favorável ao homem, e fora do planeta Terra, um ambiente tão hostil ao homem. E foi na Terra que o Senhor Jesus Cristo pisou para a salvação dos homens. O Deus de todo o cosmo encarna e nasce na Terra. Em Atos capítulo 14, verso 16, o apóstolo Paulo, quando está pregando ali, ele afirma que no passado Deus deixou as nações gentílicas na ignorância, com seus próprios ídolos, com seus próprios deuses. Mas Paulo fala que Deus não deixou esses homens sem testemunho de si. Porque do céu ele entregou chuvas a esses homens. E com as chuvas, estações frutíferas. Deus estava alimentando esses pagãos. Ou seja, até mesmo as nações pagãs, as quais viviam alienadas em relação à adoração ao Deus verdadeiro, até mesmo essas nações recebia do Senhor bênçãos, bondades, que demonstra a misericórdia, a benignidade de Deus. É por isso que no verso 21, o apóstolo diz que porquanto, diante dessa manifestação no meio da criação, tendo conhecimento de Deus, Deus lhes manifestou. É claro que existe um Deus, esse testemunho é claro na criação. Mas tendo conhecimento de Deus, é uma afirmativa aqui, eles conhecem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes do coração insensato. Os homens, diante de todos os testemunhos de que realmente possuem o conhecimento de Deus, ou seja, Deus colocou esse conhecimento de si mesmo na mente de todos os homens, de todas as tribos e todas as nações. Ele manifestou a todos por meio da criação, porque tanto o índio, como as tribos africanas, como pessoas da Austrália, pessoas da China, a criação é manifesta a todos, em qualquer parte do mundo. Os homens são indesculpáveis. São indesculpáveis. Diante desse conhecimento de Deus, e aqui Calvino, quando vai comentar esse verso, ele coloca esse conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? Deus, quando se revela na sua criação, os homens podem compreender que Deus, em seus atributos, é eterno. Por que eterno? Porque se existe um princípio na Terra, isso pressupõe que existe algo antes do princípio. A criação aponta para uma eternidade, para um Deus eterno. A criação aponta também, Calvino vai dizer, para o poder de Deus. Porque quando nós vemos que as coisas são sustentadas, as estações, toda a ordem, toda a harmonia, todo o poder manifestado nas feras dos campos, todo o poder manifestado nos micro-organismos, tudo isso que foi criado pressupõe que esse ser que criou, ele é todo poderoso, não é fraco. Esse Deus também é um Deus sábio, rico em sabedoria, porque Ele criou e Ele harmoniza todas as coisas, Ele sabiamente distribui as coisas, as estações, o clima, os animais, os alimentos. Há uma harmonia, há uma sabedoria como Deus lida com a sua criação e a mantém. A bondade de Deus é manifesta na criação, porque nós vemos a chuva que cai dos céus graciosamente. Nós vemos o fruto que cai das árvores, o alimento que vem da terra, tudo gratuitamente oferecida porque Deus é bom. Nós vemos também a verdade de Deus, nós vemos também a justiça de Deus, porque Deus está retribuindo a cada um aquilo que é merecido por eles. E nós vemos também a misericórdia. Os homens, diante de tudo isso, da eternidade, do poder, da sabedoria, da bondade, da verdade, da justiça e da misericórdia de Deus, deveriam render glórias a esse Deus, ajoelhar diante desse Deus e adorá-lo graciosamente, porque nós não merecemos. Todos os homens estão em dívida com a infinita misericórdia e bondade desse Deus Criador.
Mas os homens, em vez de prestar graças ao Senhor, o que eles fazem? Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, os raciocínios que eles possuem não têm frutos. Eles são insensatos, eles anulam, eles são incoerentes em si. E não somente isso, eles obscurecem o coração. Nós vemos aqui que é um processo, é um progresso de obscurecimento. Esses homens que têm um coração já insensato, eles fazem com que esse coração se torne cada vez mais escuro. Se de um lado nós temos um Deus como a luz, a lâmpada, aquele que nos guia na verdade, aquele que nos leva ao princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, por outro lado, aqueles que estão debaixo daquela ira que foi revelada dos céus, eles estão cada vez mais no escuro. Eles não têm conhecimento das coisas, eles não compreendem as coisas como elas realmente são. E mesmo com seus raciocínios nulos, e cada vez mais no escuro, no que tange a seu intelecto, aquilo que eles enxergam, eles ainda se inculcam como sábios. Verso 22. Eles se consideram sábios, e eles se tornaram, por conta disso, loucos. No lugar de humildemente glorificarem a Deus, eles procuraram ser sábios aos seus próprios olhos. Calvino, ao comentar esse verso, ele vai dizer que, visto que se exaltaram soberbamente diante de Deus, se converteram em loucos pela justiça vingadora de Deus. Por que eles se tornaram loucos? Porque ao negarem o conhecimento de Deus, ao negarem que existe um Deus todo-poderoso, um Deus justo, eles se tornaram loucos porque eles se encheram de soberba e vaidade, e eles estão atraindo a justiça e a vingança de Deus. Se Deus é o Todo-Poderoso, só pode ser louco aquele que busca a vingança de Deus, a querer essa justiça vingadora do Senhor. E o que esses homens fizeram mais? O apóstolo Paulo vai continuar aqui seguindo esses atos dos homens que estão sob a ira de Deus. Lembrando, todos os homens nascem nessa condição. Todo homem, antes do Evangelho, nasce nessa condição. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ainda em seus atos de rebeldia e blasfêmia contra Deus, esses homens substituíram a glória de Deus incorruptível em semelhança das coisas da criação. Veja a gravidade. Um Deus bom, um Deus que cria, um Deus que sopra no barro e traz o homem à vida, como em Gênesis nós vamos ver, o homem então se torna alma vivente. Tudo que antes dele não existia e que passa a existir por meio dele, por meio de Cristo Jesus, como nós vemos lá em João capítulo 1. O que os homens fazem diante de tanta misericórdia e bondade que receberam da parte do Criador? Eles mudam, eles substituem a glória de Deus. Em vez de adorar o Deus verdadeiro, que é incorruptível, eles adoram imagens. É por isso que o segundo mandamento nos proíbe de fazer imagem de Deus. Deus, nos 10 mandamentos, no segundo, proíbe os homens de fazerem imagem dele. Por qualquer tipo de tentativa de fazer a imagem de Deus, nós estamos trocando a glória incorruptível de Deus por imagem de homem corruptível, ou de animais, ou de qualquer coisa da criação. Lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 15, quando Moisés está chamando o povo à obediência, ele fala: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe. Deus não apareceu, nada foi visto, aparência nenhuma no meio do fogo. Para quê? Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor não aparência nenhuma foi revelada a eles. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, em semelhança de homem ou mulher, semelhança de algum animal, ou daquilo que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhante a algum animal que rasteja sobre a terra, semelhante a algum peixe. No verso 19, guarda-te, não levante os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus,
sejas seduzidos a inclinar-te perante eles e dar culto àquelas coisas que foram criadas pelo Senhor. Pois foi Deus que repartiu todos os povos debaixo de todos os céus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nós estamos vendo aqui que um dos motivos, o motivo maior que nós podemos ver que a ira de Deus está se revelando é a idolatria. O que é a idolatria? É substituir o Deus verdadeiro por qualquer outra coisa, seja por nós mesmos ou qualquer outra coisa criada. Isso é idolatria. Nós estamos vendo até aqui que Deus bondoso, verdadeiro e todo-poderoso em sua majestade, que é manifesta em toda a criação, que deveria ser adorado por meio de um culto íntegro, puro e verdadeiro, os homens, por meio da sua idolatria, fazem o contrário. Isso traz a ira de Deus. Isso traz a ira de Deus. Por isso, no verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Nós vemos aqui, então, porque os homens se rebelaram contra esse Deus verdadeiro e bondoso, mesmo tendo conhecimento de que Deus existe, e se entregaram, então, à idolatria, desonrando a Deus, como juízo Deus entrega tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Nós vimos aqui o conceito de justiça. Justiça é entregar aquilo que é devido a cada um. Deus é justo e Deus é o justo juiz. E quando Ele, então, entrega aquilo que é devido para cada um e merecido, o que Ele faz na sua punição? Se os homens estão se rebelando contra Ele, estão ignorando a sua existência e quem Ele é, estão desonrando o seu santo nome, o que Deus faz como punição, como proporcional ao crime cometido contra Ele? Ele faz com que esses próprios homens se desonram entre si. Se Ele é desonrado, a punição é que os homens são entregues à imundícia e eles se desonram o próprio corpo. Os homens são exclusivamente culpados. A punição deles de se sujarem na própria imundícia, por meio do quê? Por meio de Deus? É Deus a fonte da concupiscência? Jamais. Tiago fala que em Deus não há sombra de variação, nós não podemos atribuir nenhum mal a Deus. Na verdade, eles se sujaram na imundícia por causa da sua própria concupiscência do coração. É por meio da concupiscência. Esse é o instrumento que faz esses homens se sujarem na imundícia e desonrarem o próprio corpo entre si. Os homens, irmãos, são exclusivamente culpados. É isso que o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui. Não venha o homem culpar o Senhor, culpar a Deus, porque Deus tem manifestado de forma bondosa aos homens. E os homens têm desonrado a Ele, têm ignorado a sua existência, têm blasfemado o seu santo nome. Paulo novamente vai expor, aqui nós vimos a causa até aqui, a causa do juízo de Deus, agora Paulo vai continuar desenvolvendo isso em outras palavras. Pois, ou seja, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Que verdade é essa que nós vimos até aqui? O conhecimento de Deus. O conhecimento do Deus verdadeiro. Eles mudaram esse conhecimento do Deus verdadeiro em mentira. Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo expõe de novo a causa do juízo. Esses homens que fizeram imagens para prestar culto, esses homens idólatras, eles detêm a verdade pela injustiça, nós vimos no verso 18, e ao deter a verdade pela injustiça, eles mudam a verdade de Deus em mentira. Idolatria, adorando a criatura no lugar do Criador, que o apóstolo Paulo abre um parênteses aqui de adoração e diz, aquele que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso que Deus os entregou às paixões infames, verso 26 e 27. E aqui o apóstolo Paulo vai detalhar em parte
o juízo divino. E vai trazer alguns detalhes desse juízo. Deus entrega aos homens as paixões infames e reduz esses homens, os seres humanos, que são arrogantes, que são rebeldes, que são vaidosos, que são cheios de si, são soberbos. Vocês são arrogantes, rebeldes e soberbos? Por meio da concupiscência de vocês, eu os entrego a uma condição deplorável. Nós vamos ver no verso 26 que existe uma ordem das coisas. Existe uma ordem em harmonia com a natureza. Deus fala que por causa dessas paixões infames que Deus entrega, irmãos, aqui não é passivamente somente. Deus faz com que essas pessoas, elas realmente, por meio das suas concupiscências, se afundem cada vez mais nessas paixões infames. Ele vai dizer que até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, de suas relações sexuais, por outro contrário à natureza. E aqui nós podemos já rolar uma infinidade de coisas que são contrárias à natureza, mulheres se deitando com outras mulheres, mulheres até mesmo com outros homens, mas contrário àquilo que Deus ordenou que seja, como seja feito. Ou seja, fazendo a questão sexual de modo contrário àquilo que Deus prescreveu. Mulheres se deitando com animais, bestialidade. Mulheres se deitando com vários homens. Toda sorte de imoralidade sexual, o apóstolo Paulo está se referindo aqui, quando ele fala que essas mulheres largaram a relação íntima que Deus prescreveu e buscaram outro contrário à própria natureza. Os homens também, não de modo diferente, eles deixando o contato natural com a mulher, eles se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja a consequência da idolatria. Veja o homem. Na criação nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 também, ali a narrativa da criação. Deus, quando cria o homem, nós vemos todo um tratamento especial que Deus dá ao homem. Esse Deus, ele forma o homem com as suas próprias mãos, do barro, ele sopra. Isso não tem essa descrição nos outros animais. Deus dá uma descrição específica, especial na nossa criação. E ele sopra esse fôlego de vida no barro, trazendo então a existência ao homem. E esse fôlego de vida faz com que o homem seja a sua imagem e a sua semelhança. Aquilo que nós falamos que nós somos a criação, nós somos a coroa da criação. E o Deus que cria o homem, a sua imagem e semelhança, dá um mandato cultural a esses homens. Esses homens são mordomos do Criador, deveriam ser mordomos do Criador, viver em harmonia com o Criador, rendendo graças ao Criador, cuidando da natureza, estando em harmonia com sua esposa, com a sua mulher. E o que esses homens fazem com aquilo que Deus dá? Ao invés de exercerem domínio sobre a criação, eles fazem com que a criação se coloque no lugar de Deus e adoram a criatura no lugar do Criador. Então os homens são entregues à imundícia. Aquilo que Deus colocou de forma primária, que designou ao que as mulheres deveriam fazer, a que os homens deveriam fazer nos seus papéis, o que os dois deveriam fazer mutuamente no matrimônio, os homens pervertem tudo isso por causa da sua rebelião contra Deus. Tudo isso é um ato de rebelião contra o Criador. São homens odiadores de Deus, como nós vamos ver adiante. É por isso que é merecida a punição. Isso aqui, a punição de Deus é merecida. E verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, novamente o apóstolo Paulo está trabalhando o conhecimento de Deus, a verdade de Deus, que existe um Deus criador. O próprio Deus os entregou agora uma disposição mental reprovável.
Veja, o juízo de Deus não é somente no aspecto externo. Ou seja, qual é esse juízo no aspecto externo? Os homens desonrarem os seus próprios corpos. A sodomia. A sodomia é a desonra do próprio corpo. É a desonra do próprio corpo. E aqui nós vemos, a conexão aqui é importante, que os homens não nascem sodomitas. Os seres humanos não nascem sodomitas, como a sociedade quer proclamar aí. É a idolatria, é a rebelião contra Deus que faz com que eles sejam entregues à sua própria concupiscência. É aqui, irmãos. Não é genética. Deus está afirmando na sua palavra que isso aqui é uma punição. O que nós vemos na rua, e aqui um alerta a nós para que nós não venhamos a nos conformar com isso. Nós somos tentados a nos conformar. Essa é a agenda. Veja nas séries, veja nos filmes, veja nas novelas, veja nas ruas, veja nos eventos públicos, veja na escola infantil, na escola básica, na universidade, veja o tempo todo, para que essas imagens da sodomia façam com que nós venhamos a normalizar aquilo que Deus fala que é uma condição deplorável, aquilo que Deus fala que é uma relação que Ele abomina, que é uma relação onde o próprio homem está desonrando o seu próprio corpo. E aqui quem é da área da saúde sabe os males que essas pessoas que são entregues à vida sodomita têm em seu próprio corpo, diversas doenças sexualmente transmissíveis. Deus pune eles no próprio corpo. Eles experimentam no seu próprio corpo a ira de Deus. E eles continuam insistindo na sua rebelião. Que venhamos ter isso bem certo na nossa mente. Ninguém nasce sodomita. Um homem nasce para ser homem, uma mulher nasce para ser uma mulher. O homem nasce para ser um marido, a mulher nasce para ser uma esposa. Aqueles que foram chamados por Deus para a vocação do matrimônio, nós sabemos que existem exceções, mas nenhum homem, nenhuma mulher é chamado por Deus, é designado pelo próprio Criador a se inflamarem mutuamente, a terem relações íntimas mutuamente. Fuja de qualquer filosofia que afirme isso. Que Deus nos dê coragem de reafirmar a sua verdade. Nós temos visto que a verdade é o conhecimento de Deus, e a verdade de Deus é que Ele criou homem e mulher. Homem e mulher os criou e deu papéis e propósitos na criação, na família, na sociedade. Depois de expor esse aspecto externo do conhecimento do juízo de Deus, o apóstolo Paulo agora vai trazer o aspecto interno, porque se externamente eles estão desonrando o próprio corpo, internamente Deus está entregando eles a uma disposição mental que é reprovável. Sempre quando nós vemos uma ação, essa ação pressupõe um pensamento, uma vontade, uma disposição. Tudo isso que esses homens estão fazendo, essa se sujar na lama, na imundícia, desonrar o próprio corpo, isso ocorre porque Deus também não entregou a disposição mental reprovável. Para quê? Para eles praticarem coisas inconvenientes. Tais coisas são claramente vistas em nossa sociedade, como vimos aqui, a sodomia, e não somente isso, homens. Veja o nível de imoralidade que o homem pode chegar no seu ato de rebelião contra Deus. Uma agenda que inicia querendo uma intimidade mútua, homem com homem, mulher com mulher, não se contenta somente com isso. Agora nós temos os homens que afirmam que são mulheres. E nós temos mulheres que afirmam que são homens. Veja a condição mental deplorável. Toda a natureza demonstra que é um homem. Tudo. E essa pessoa adota remédios, hormônios, mutilações, desonrando o próprio corpo para afirmar que, na verdade, esse homem é uma mulher. Ou essa mulher é um homem. Veja, detendo a verdade pela injustiça. Eles suprimem a verdade, eles lutam contra a verdade de Deus, que é esse conhecimento do Deus verdadeiro. E assim eles são entregues a diversas coisas contrárias à própria natureza.
E aqui, irmãos, nós vemos também cada coisa bizarra, o nível, né, de pessoas que afirmam que são gatos, pessoas que afirmam que são cachorros. Não tem limite, não tem piso para a imoralidade e para essa disposição mental reprovável. É como se não tivesse limite. É como se não tivesse chão para o homem cair e se sujar ainda mais nessa condição deplorável. E quando o apóstolo Paulo fala que eles abandonam a natureza das coisas, isso aqui é muito sério, porque Paulo está falando que a condição deles é tão deplorável que eles são piores que os animais selvagens. Porque os animais selvagens fazem as coisas conforme a própria natureza. E esses homens, eles conseguem estar abaixo dos animais selvagens. Aqueles que não têm discernimento, aqueles que não têm consciência, aqueles que não têm memória, aqueles que não têm conhecimento de Deus, louvam mais a Deus do que a coroa da criação que são os homens. E o apóstolo Paulo vai falar então, no verso 29, esses homens, eles são cheios de toda injustiça, ou seja, eles não entregam aquilo que é devido para cada um. Eles buscam seus próprios interesses, eles são injustos. Eles são cheios de malícia, eles buscam falar mal do próximo, agir a prejudicar o próximo. Eles são avarentos, eles adoram o dinheiro e as riquezas. São cheios de maldade, eles são possuídos de inveja, de homicídio, de contenda. Eles agem de modo a não ter paz por onde eles passam. Eles se alimentam da contenda, das brigas. Eles são cheios de dolo, cheios de malignidade. São difamadores, desonram a honra do próximo. Falam mal do próximo. A boca e a língua não são controladas. Eles não se contentam em agir contrários a Deus, mas eles também desonram o próximo e tudo que eles podem desonrar. Eles são aborrecidos de Deus, aqui odiadores de Deus, eles odeiam o Senhor, eles odeiam o Criador. Nós vimos aqui como eles demonstram esse ódio a Deus. Nós vimos isso na sociedade, como o Deus verdadeiro, como Jesus Cristo é odiado na sociedade. É por isso que nós sempre conversamos que quando a mensagem de uma igreja está sendo muito aplaudida, quando uma série está sendo muito aplaudida no mundo, a gente deve ligar um alerta, porque os homens são odiadores de Deus. A condição daqueles que não têm o evangelho é de odiar a Deus. Se a mensagem de Deus está sendo recebida com aplausos pelos homens, os homens estão maratonando isso, estão assistindo muito isso, estão comentando sobre isso no Twitter, provavelmente a verdade de Deus está sendo alterada. O conhecimento de Deus verdadeiro não está sendo transmitido. Porque se Deus fala que os homens odeiam Ele, como que a verdade dele vai ser aplaudida e recebida de bom grado pelos homens? Basta a gente pregar o Evangelho para ver que não é bem assim que funcionam as coisas. Nós tivemos a experiência da evangelização, né? Todos participaram, que demonstra isso, odiadores de Deus. Odiadores de Deus. De repente essas pessoas assistem The Chosen em casa, acham legal. Mas quando a verdade é exposta a elas, elas são chamadas ao arrependimento e a se ajoelhar diante do reinado de Cristo, porque Ele é o Rei, essas pessoas são contras. Não, são padrões morais criados por homens. A fé cristã é uma imposição de um grupo sobre outro grupo, de uma religião sobre outra religião. Os cristãos são muito preconceituosos, perseguem religiões de matriz africana, e por aí vai. Odiadores de Deus. Tudo que é contrário a Deus, eles gostam. Se desonra ao Senhor, eles gostam. Se quebra o mandamento do Senhor como o segundo mandamento, onde a imagem de Cristo é feita, eles gostam. Eles são insolentes, eles não obedecem a ninguém. Lembra do quinto mandamento, honrar pai e mãe? Que ali
a abrangência do quinto mandamento, onde existem pessoas superiores que são colocadas sobre nós e os inferiores nessa relação hierárquica, esses homens são insolentes, eles não obedecem à autoridade. Eles não obedecem pais e mães, como nós vamos ver aqui. Eles são soberbos, são cheios de si. Eles são presunçosos, se acham melhor que o próximo, acham que conhecem todas as coisas. Eles são inventores de males. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Eles são inventores. De quê? De males. Onde não há mal, ele cria esses homens. Eles criam. Ah, está tudo em paz? Vamos criar um mal aqui? Vamos inventar um mal aqui porque está tudo em paz, está tudo tão bom, tão tranquilo. São inventores de males. Nós vemos isso nas nossas relações na sociedade. Nós vemos no nosso trabalho, às vezes com nossas famílias, onde alguns membros não são cristãos. São criadores de males, eles não sabem viver em paz, a mente deles são perturbadas. É como se existisse uma voz ali falando, vai, faça isso, faça aquilo. Não aceita isso não. Está tudo tão tranquilo, vá lá, fale. Está tudo em paz, vá lá, fale. Produza o mal, ofenda aquela pessoa. Eles são desobedientes aos pais. Aqui, verso 30, desobediente aos pais. E aqui nós conseguimos, às vezes quando nós estamos lendo aqui, nós imaginamos homens adultos. Quando o apóstolo Paulo traz desobediente aos pais, nós conseguimos ver os jovens aqui sendo atraídos. Os jovens estão sendo arrolados aqui também. Porque eles nascem nessa condição deplorável de rebeldia contra Deus. Por mais que os adultos também devam essa obediência aos pais, mas nós vimos isso na exposição de Efésios, que aqueles que estão diretamente na juventude ali submissos ao pai são mais tentados a desobedecerem. Eles são insensatos, eles são pérfidos, eles são sem afeição natural. O que é isso, sem afeição natural? Deus, quando cria os homens, eles criam o homem com uma sensibilidade. Os homens devem ser sensíveis às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Esses homens, eles não se importam com as suas mães, com os seus pais, com o seu irmão, com os seus filhos. Eles são insensíveis. Eles buscam seus próprios interesses. Doa quem doer. Saia do caminho aqueles que aparecem diante dos seus propósitos. Eles são sem misericórdia. E o apóstolo Paulo fala no verso 32, ora, esses homens, o homem natural, todos, sem exceção, de todas as tribos, de todas as nações, de toda a parte do globo, todos esses homens, eles conhecem a sentença de Deus. Qual sentença? De que eles são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. E o apóstolo Paulo fala o quê? Que conhecendo a sentença de Deus, sabendo que Deus irá puni-los com a morte, no seu estado de rebelião tão grande contra esse Criador, eles não se contentam em fazer, mas eles aprovam aqueles que fazem também. Não é isso que nós vemos na sociedade? Eu não somente me entrego à perversão, eu entro numa agenda em partidos para fazer com que essas coisas sejam subvertidas, a ordem estabelecida por Deus, as leis sejam mudadas, a cultura seja alterada, para que outras pessoas também fazem assim como eu faço. Se eu sou sodomita, eu vou fazer de tudo, sabendo que isso é contrário à natureza, contrário àquilo que Deus designou, eu vou fazer de tudo para que outras pessoas também sejam. Eu vou adotar filhos e vou ensinar esses filhos a serem sodomitas, para que assim eles possam reproduzir essa prática. Eu entro nas escolas infantis e inculco isso nas crianças que são ingênuas, para que elas também aprovam e façam igualmente. Esses são os homens que estão sob a ira de Deus. Veja, os homens são indesculpáveis. Diante de toda a sorte de coisas que eles fazem, nós não podemos afirmar que Deus é injusto, que Deus é mau. Deus é bom. Os homens que se rebelam contra Ele, por causa daquele pecado que Adão cometeu e que nós cometemos também. Vamos a algumas aplicações. 3 pontos aqui para nós
ressaltarmos do texto, já teve algumas aplicações na própria exposição. Primeiro, nós vimos até aqui que Deus manifesta a sua verdade. Que verdade é essa? Conhecimento de Deus. É manifesto a todos os homens. E Deus, quando manifesta isso, Ele requer que todos os homens o adorem com zelo. Ou seja, que todos os homens prestem culto a esse Deus. E vimos que a idolatria é justamente o desprezo e a desonra a esse Deus verdadeiro. Nós vimos os diversos desdobramentos morais que os homens fazem para desonrar o Senhor, inclusive desonrando o próprio corpo para isso. Que nós venhamos, irmãos, diante dessa verdade, a meditar e ter uma consciência viva, nós vimos isso na terça-feira na oração, a ter uma consciência viva de que a nossa vida é uma vida corandel. Nós vimos isso lá, uma expressão da Reforma Protestante, muito trabalhada na Reforma Protestante, também pelos puritanos. O que é uma vida corandel, essa expressão em latim? É uma vida que entende que existe um Deus e todos os homens vivem diante da face de Deus. Nós devemos ter uma consciência de que o Deus triuno está sentado no seu sublime trono e Ele está olhando para baixo e conhece todas as nossas obras. Aquilo que nós fazemos nos nossos quartos, aquilo que nós fazemos na nossa mente, na nossa consciência, tudo que nós fazemos está diante de Deus, está à vista de Deus, nada pode se esconder de Deus. Nós vimos o que Jonas tentou fazer quando Deus chamou ele a anunciar a salvação lá em Nínive. Ele achou que pudesse se esconder de Deus. O que ele pega? Pega um barco e foge, achando que pudesse se esconder do Criador que sonda todos. Aquele que olha e sabe onde cada coisa está no seu devido lugar, inclusive as coisas microscópicas que agora estão aqui e nós não vemos. O Senhor conhece. Ele não somente criou, Ele conhece. Ele está estabelecendo uma ordem. Por isso, irmãos, a nossa vida deve ser uma vida de arrependimento. Por que de arrependimento? Se nós sabemos que vivemos uma vida corandel, uma vida diante da face de Deus, que nada pode ser coberto diante de Deus, nós não podemos varrer para debaixo do tapete os nossos pecados e as nossas transgressões, isso deve nos levar a uma vida constante de arrependimento. Essa é a vida do cristão, uma vida de arrependimento e também uma vida de confiar na misericórdia de Deus. O segundo ponto, nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 15, que o Senhor, quando se revela em Horebe ao seu povo, Israel, com grande poder, no meio do fogo, Ele fez com que aparência nenhuma fosse vista, para que os homens não fizessem imagem dele. Quando nós falamos de Deus, Vitor está ensinando, já deve ter ensinado isso no Catecúmenos, sobre Deus, quem é Deus. Quem é Deus, irmãos? Deus é triuno, não é isso? Esse não é o Deus que os cristãos servem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Não podemos separar as pessoas, um só Deus, três pessoas. Diante de que Deus é um Deus triuno, nós entendemos que quando Deus entrega o seu mandamento, é o Pai, é o Filho e é o Espírito que está entregando o mandamento ao povo de Israel e a nós também, a todos os homens, os 10 mandamentos. Visto que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo proíbe que os homens o adorem por meio de imagem, e alguns aqui podem falar, não, mas eu não adoro. Protestantes usando o mesmo argumento dos católicos romanos. Eu faço imagem, mas eu não adoro, é para fins didáticos. Eu não adoro a imagem, é para fim de entretenimento, eu não adoro. Aí eu te pergunto, diante do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto mandamento, ou seja, primeiro,